Olá, quinta-feira, 15 de outubro, o Dia do Professor. A gente fala sobre os desafios desses profissionais que são a base da formação de todos nós. Outro destaque desta edição é a violência no trânsito. Vamos receber o professor da Unesp, Celso Socorro. Grupo de Operações de Trânsito de Bauru mantém paralisação depois que um agente foi agredido com uma barra de ferro. No dia deles, professores protestam contra a reorganização do ensino na rede estadual. E você vai conhecer um projeto da Unesp que prepara os educadores para lidar com alunos com superdotação. São crianças com uma capacidade de aprender acima da média. A gente começa esta edição falando da violência que é rotina no trabalho dos agentes do GOT, o Grupo de Operações de Trânsito de Bauru. Eles estão paralisados desde ontem e exigem da Endurb melhorias de condições para voltar para as ruas com segurança. A paralisação foi motivada após um dos agentes ser ferido com uma barra de ferro por um usuário, que foi autuado por estacionar irregularmente numa vaga de idoso. Os agentes reclamam da falta de segurança no exercício da função e querem ações concretas por parte da Endurb, empresa responsável pelo trânsito na cidade. Ontem, os agentes paralisaram as atividades de fiscalização. Nós estamos dando todo o apoio aos servidores, estamos discutindo, já trouxemos várias medidas, muitas delas propostas pelos próprios agentes. E amanhã, numa reunião às 10 horas, juntamente com uma equipe, participantes do próprio GOT, nós vamos ver quais são as medidas que a empresa vai adotar, como outros treinamentos específicos para a atividade. Os agentes pedem também que o adicional de periculosidade seja concedido a todos os agentes. Seria, no mínimo, uma compensação pecuniária pelo risco que eles correm, que é o pagamento no importe de 30% sobre o vencimento, em razão deles, todos os agentes, utilizarem a motocicleta no exercício da função. Esse adicional é para os funcionários que utilizam motocicletas. Ele não é para a segurança, para a integridade física do funcionário. Isso daí tem um outro tipo de adicional, entendeu? Nesse caso do adicional de periculosidade, ele está em discussão na justiça, porque na própria portaria existem algumas exceções. Então, a gente tem que aguardar todo esse procedimento judicial. Segundo dados da Endurb, de 2014 até 2015, foram registrados pelos agentes do GOT 51 boletins de ocorrência. Os profissionais teriam sido vítimas de desacato, ameaças e lesões corporais. Carlos Henrique trabalha há 8 anos como agente de trânsito e relata que ofensas e atos de violência são rotineiros no trabalho de fiscalização do trânsito na cidade. Diariamente os agentes enfrentam várias situações em que há agressões verbais e corriqueiramente agressões físicas, porém tem repercutido bastante as agressões físicas. O nível de gravidade delas tem aumentado gradativamente no decorrer dos anos. Para o agente, são necessárias medidas urgentes para coibir as agressões e a principal delas passa pela educação no trânsito. A população ainda não está preparada para a fiscalização. Desde criança, ele deve aprender a respeitar as leis. Infelizmente, hoje a gente vê o brasileiro, a população, voltada a dar um jeitinho, a tomar uma atitude que burle a fiscalização. Evite ser autuado, ser multado no caso, mas falta bastante respeito nesse sentido. Nas ruas de Bauru, a população concorda. Está faltando educação, tolerância e respeito por parte dos motoristas que utilizam as vagas rotativas. Educação, por parte de todos. Eu acho que todos devem educação um para o outro. Violência é totalmente abominável, no meu ponto de vista, então. E lei é para ser cumprida. O agente está simplesmente cumprindo a função dele. E o transeunte ou o motorista tem que respeitar. Uma reunião foi agendada para amanhã, às 10 horas da manhã, com o presidente da Endurb, representantes dos agentes e do sindicato da categoria, para discutir medidas que possam diminuir os casos de violência no trânsito da cidade. Ainda hoje a gente volta a falar sobre violência no trânsito na entrevista do dia com o professor da Unesp, Celso Socorro.
Hora de saber se chove ou não em Bauru. Uma massa de ar seco deixa o tempo estável em praticamente todo o estado, mas está fazendo tanto calor que em algumas regiões a alta temperatura tem formado nuvens pesadas que causam chuvas de curta duração. Veja os detalhes no mapa. Chove em pontos isolados do estado nas regiões noroeste e sudoeste na divisa com o Paraná. Para amanhã, a tendência de tempo aberto na maior parte do estado. Possibilidade de chuvas apenas nas regiões sul e leste por causa da aproximação de uma frente fria. Para Bauru, a previsão é de sol nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 38%. Os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. Hoje a mínima ficou em 22 e a máxima bateu em 36 graus. Para esta sexta, ainda mais calor. Os termômetros devem variar entre 23 e 37 graus. Foi confirmado mais um caso de leishmaniose hoje em Bauru. É um homem de 54 anos de idade, morador do bairro Ferradura Mirim. Ele já recebeu tratamento no Hospital Estadual de Bauru. Neste ano, a cidade registra 7 casos da doença, sem mortes. No próximo bloco, você vai saber por que os professores da rede estadual protestaram hoje, em pleno 15 de outubro. E vai conhecer também um projeto da Unesp que prepara as escolas para lidar com alunos que têm uma facilidade incrível de aprender. São crianças com superdotação. Daqui a pouquinho, voltamos já. Hoje, num dia especial para quem tem a função de educar, a APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, organizou um ato em defesa da escola pública. Os profissionais contestam a decisão do governo do Estado de São Paulo de reorganizar a rede de ensino. O ato de defesa da escola pública de qualidade foi realizado nas escadarias da Câmara Municipal de Bauru. Para os professores que participaram da manifestação, a categoria tem poucos motivos para comemorar o Dia do Professor. Com camisetas pretas, bandeiras e faixas, os participantes manifestaram principalmente o repúdio contra a reorganização das escolas estaduais, anunciada recentemente pelo governo do estado. A medida poderá provocar o fechamento das escolas em várias cidades e o remanejamento dos alunos para instituições de ensino distantes do lugar onde moram. O ato em defesa da escola pública de qualidade também quis alertar a sociedade para a falta de investimentos na melhoria do ensino público e para as precárias condições de trabalho dos professores. Olha, nós só temos que parabenizar os professores não só hoje, mas todos os dias, porque os desafios de ensinar são muitos. E um deles é saber lidar com as necessidades especiais de cada criança. É o caso dos alunos com superdotação. Eles têm uma facilidade imensa de aprender, mas precisam de uma abordagem diferenciada. Para ajudar a capacitar os professores, um projeto de extensão da Unesp aqui em Bauru identifica esses alunos e propõe atividades que estimulem o aprendizado. Yellow, yellow, orange, orange. Esta poderia ser uma aula de inglês comum, mas não é. Nesta sala da Escola Estadual João Pedro Fernandes Vanuiri, no núcleo Gasparini, em Bauru, alunos com superdotação são estimulados a desenvolver habilidades por meio do aprendizado de uma nova língua. A criança com superdotação tem uma capacidade acima da média de aprender, é focada nas atividades que realiza e bastante criativa. Mas ela não aprende sozinha e nem sempre a escola tem condições de diferenciá-la dos demais alunos. Por isso, há 3 anos, um projeto de extensão da Unesp trabalha para identificar essas crianças em escolas públicas. Uma pessoa que tem uma alta habilidade na área da matemática, do raciocínio lógico, se todo dia na sala de aula ele fizer o máximo, mas o máximo dele for o máximo que os demais alunos, nunca ele terá a oportunidade de fazer mais que aquilo que ele é capaz, porque não vai ser nem desafiado a fazer. Além de saber quais alunos têm superdotação, o projeto tem o objetivo de propor atividades fora da grade curricular.
No caso dessa turma, as aulas de inglês foram sugeridas pelas próprias crianças e são parte do projeto de mestrado da Thaís, aluna da Vera. Nós temos como público-alvo alunos com superdotação e alunos sem superdotação. No início do projeto, nós fizemos uma avaliação com todos os alunos, medindo a criatividade deles e o conhecimento de língua inglesa. Ao final do projeto, nós faremos a mesma avaliação que nós chamamos de pós-teste para medir essas duas características, verificando se houve ou não aprendizagem e a ampliação da criatividade. Por meio de músicas, desenhos e até de trabalhos manuais, as crianças aprendem e guardam mais fácil a nova língua. As aulas começam com o warm-up, que é um momento de aquecimento. Ele começa às vezes com uma música, com uma conversa informal. É um momento mais rápido e depois nós temos o segundo momento, que é realmente o do aprendizado, onde são ensinados conteúdos novos. O fechamento da aula, que é o terceiro momento, ele acontece voltado para ampliar a criatividade desses alunos. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos animais, que nós já vínhamos trabalhando a aula passada, e a finalização dessa aula é que cada aluno construa o seu próprio animal utilizando massa de modelar. A estimativa é de que no Brasil 2,5 milhões de alunos tenham superdotação, mas o censo escolar de 2010 aponta apenas 11 mil estudantes. Esse projeto, desenvolvido pela Unesp em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, é o primeiro no país a utilizar a língua inglesa para estimular a criatividade de crianças de escolas públicas com superdotação. Apesar das aulas da turma terem acabado de começar, já é possível ver o progresso dos alunos que entraram em contato com a língua inglesa pela primeira vez. Eu queria aprender muitas coisas, porque eu sabia pouco, então agora eu estou aprendendo mais. E agora eu estou guardando as coisas para quando precisar eu já uso essas palavras em inglês. Eu estou aprendendo mais coisas do que eu sabia. E eu também quero aprender a conversar. Já com o Felipe foi diferente. Ele chegou a frequentar aulas particulares de inglês, mas não se adaptou. Aqui no projeto ele faz uma lista de tudo que já aprendeu. Eu já aprendi a falar nome de animais e objetos. E o que mais você quer aprender? É conversar com as pessoas. A mãe do Felipe acompanha de perto a evolução do garoto. Ela diz que ficou surpresa quando recebeu a notícia de que o filho tinha superdotação. O que você vai ensinar para ele, ele pega super fácil. A gente achava ele até como se ele fosse perfeccionista, e ele é. Para ele é super difícil errar ou não saber fazer. E a gente achava isso normal dele, mas na realidade não era, né? Era a superdotação. Elaine conta que o Felipe também mudou a forma de se relacionar com as pessoas. Ele era uma pessoa muito tímida. Onde ele chegava era somente com a gente, não conversava, não fazia amizade. Depois desse primeiro projeto, hoje em dia, em qualquer lugar que ele faz, ele se comunica, se ele tem dúvida, ele pergunta. Hoje ele se vira já, com 8 aninhos, mas ele já sabe se virar. Para que os professores conseguissem atender a necessidade dessas crianças, foi oferecido um curso de formação continuada. Quem convive com esses pequenos no dia a dia deseja que essa oportunidade chegue a outras escolas. É o meu desejo que todas as universidades abrissem campo para atender as escolas públicas, porque precisa ter esse voto de confiança na educação brasileira. E esse sonho da Josiane pode estar perto de ser realizado. É que com a iniciativa desenvolvida aqui na escola, a Secretaria de Estado da Educação decidiu montar a primeira sala de recursos específica para atender crianças com superdotação. A ideia é que em breve ela seja implantada em todas as escolas do estado. Einstein na escola era considerado por sua professora como um retardado. Era uma palavra da época que ela usava. Por que não, dentro das escolas públicas, ter outros alunos que às vezes é o que tem problema de comportamento, o que tem uma letra horrível, o que nem gosta de copiar e pode ser um gênio, né, aí da humanidade. Então eu penso que seria um crime para a humanidade não identificar crianças superdotadas. Depois do intervalo, nós vamos voltar a falar sobre violência no trânsito. Porque as pessoas estão cada vez mais intolerantes ao volante e nas ruas? Quem aprofunda essa discussão é o professor da Unesp, Celso Socorro. Voltamos num instante só.
A gente viu na reportagem hoje aqui no Nesp Notícias os pedidos dos trabalhadores do GOT por mais segurança para poderem trabalhar. Para comentar os motivos que levam a esse comportamento agressivo das pessoas no trânsito, convidamos o professor da Unesp, Celso Socorro. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Meu, e obrigado pela homenagem no início do programa. E também aproveitar para congratular meus colegas professores e principalmente aos alunos, que são graças a eles que nós existimos. Tá certo, professor. Professor, voltando a essa situação que nós retratamos no início do jornal, que é uma situação que parece ser recorrente, os profissionais do GOT dizem que eles recebem uma ameaça ou um caso de agressão física mesmo, todos os dias, pelo menos há um registro disso. Na sua visão, por que esse comportamento está se tornando cada vez mais recorrente? A intolerância das pessoas no trânsito. Bom, tem vários aspectos. Seria muito fútil falar de uma coisa tão grave, de uma forma tão simplista. Do ponto de vista pontual, o que nós assistimos foi uma agressão física a um profissional e isso é o que veio antes. A resposta é o que o jurídico, ou a justiça, vai fazer e tem que ser o mais rápido possível, porque quanto mais tempo demorar, mais vai ficar o exemplo que se eu bater num representante do grupo GOT, eu não vou ter nada, não vai acontecer nada. Então, essa é uma preocupação de consequência grave. Então, a resposta tem que vir um quanto antes. Agora, o problema vai ser o operante disso aí, quer dizer, dada a justiça definir qual é o crime que foi cometido, qual é a pena que deve ser paga, se a população vai entender isso como um exemplo ou vai entender que isso só funciona para uma pessoa pobre. Porque, na verdade, as condições que levou essa pessoa a agredir o azulzinho, como é comumente chamado, são desconhecidas. A gente não sabe quais são os fatores que efetivamente estavam atuando na hora que ele resolveu agredir. Sabemos que é totalmente condenável. Sabemos que a gota d'água foi o ato de estar sendo multado. Então, aquilo que transbordou, na verdade, é apenas a última gota. A condição, a crise que vive o país, a crise que talvez ele tenha em família, a crise que talvez tenha sido abordado de outra maneira, de forma inadequada. Então, teríamos que analisar esses outros aspectos para ver por que ele tomou essa atitude, que, obviamente, é uma atitude impensada. Numa situação natural, dificilmente essa pessoa teria passado no psicotécnico. Professor, a gente tem a sensação de que no trânsito as pessoas colocam ainda mais em evidência o individualismo, que parece que é uma marca da nossa sociedade. Ela está se tornando assim por causa do tecnicismo que estamos adotando. A cada vez que participamos somente com aparelhos eletrônicos na nossa convivência diária, nós perdemos a sensação do toque e do cheiro, que são funções táteis extremamente importantes para o desenvolvimento humano. O reconhecimento e o respeito ao outro, né? Que está dentro da função tátil. Quer dizer, eu entendo que você é pessoa na medida que eu posso te tocar, mas eu poderia muito bem trabalhar com um drone matando milhares de pessoas pensando que é um videogame. Então, existe essa transferência no trânsito? Existe. Por quê? Porque você está dentro de um objeto cuja resposta é imediata. Você muda a velocidade, você transfere a direção, tudo é sob seu controle. Então, é uma zona de conforto individual. E enquanto que quando você está com outras pessoas, você depende da outra pessoa reagir para poder você tomar a decisão, e isso, às vezes, causa até traumas. Por exemplo, síndromes de pânico, que as pessoas deixam de sair de casa porque estão com medo de serem assaltadas ou de serem agredidas. Então, a violência no trânsito, ele é um indicador. Agora, cabe às autoridades competentes entenderem o problema antes de sair massacrando com multas, porque o que vai acontecer é que muitas multas não serão pagas. E há uma discussão que eu já apresentei isso numa Semana Nacional de Trânsito, que quando a multa ou a autoridade começar a ser questionada, então nós vamos ter um problema muito sério de organização da sociedade. E a gente começa a perceber que isso está ocorrendo com a frequência cada vez maior. Cada vez mais é o número de ataques a guardas, de não respeito à autoridade, não só policial, mas do próprio professor em sala de aula tem sido atacado. Então, todas essas somatórias dessas pequenos sinais é para levar a população a vamos refletir aonde é que está sendo errado.
Professor, falando sobre as condições de trabalho desses profissionais especificamente, um vereador sugeriu que a abordagem em Bauru deveria ser diferente, que ao invés deles multarem a pessoa que estaciona irregularmente, que essa pessoa recebesse só uma intimação, uma indicação de que ela estacionou no lugar errado, e ela teria um prazo de 24 horas para pagar por aquele estacionamento. Esse sistema já é adotado em outras cidades, em Botucatu, por exemplo. Na sua visão, isso funcionaria aqui em Bauru? Olha, funcionaria se a vaga fosse uma vaga comum, mas pelo que eu vi da reportagem, a vaga era para idoso. Então, ele, de qualquer maneira, estava com um problema ali. Agora, existe um outro aspecto, a transmissão da informação. Então, é possível observar, se a gente parar e analisar o andar na cidade, que as pessoas param em vagas de idosos, em vagas de deficientes, que as vagas para deficientes não são adequadas para uma pessoa cadeirante conseguir sair do carro. Então, a própria legislação e a aplicação da legislação precisaria ser revista. Nesse sentido, o Conselho Municipal de Mobilidade já está trabalhando para gerar um plano de mobilidade. Então, a gente precisa que a população agora contribua com ideias. E é fácil acessar. É só ligar para a Endurbe e perguntar a quem eles devem se dirigir para poder a gente começar a receber da população essas orientações. Esse plano vai passar, inclusive, por essa questão de notificar ou já multar diretamente, Vai por exemplo? principalmente dos espaços de como vai ser o estacionamento, como é que vão ser as vias de circulação, se você vai poder estacionar um carro com uma embarcação a reboque do jeito que foi estacionado. Então, uma série de pequenos detalhes têm que ser discutidos agora pela população, para elas se dizerem que, olha, nós somos partícipes, nós somos cidadãos e nós, ao mesmo tempo, somos responsáveis pelo que vai ser construído. Agora, a questão da multa, ela é uma punição que foi executada porque a pessoa quebrou a regra. A regra já foi construída e precisamos tomar cuidado para isso não acontecer com muita frequência. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua contribuição. Obrigado a vocês pelo convite. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Tchau! Thank you.